Você já olhou para tudo que construiu e sentiu um vazio onde deveria haver orgulho? A sensação de que, apesar de todas as caixas estarem marcadas, carreira, família, estabilidade, a imagem final não parece certa? Para o mundo, Marco era a personificação do sucesso, o retrato de um homem que venceu. Casa impecável, carro do ano, a família de comercial de margarina. Ele tinha o roteiro e o cenário, mas nos momentos de silêncio, quando a performance acabava, um sussurro inquietante ecoava em sua mente. Uma pergunta que ele não ousava formular. Se isso é ter tudo, por que parece que não tenho nada? Essa dissonância entre a realidade externa e a turbulência interna era seu segredo, uma rachadura fina numa fachada que, de longe, parecia inquebrável. A rotina dele era um relógio suíço de eficiência. Acordava antes do sol, o aroma do café caro preenchendo a cozinha silenciosa. No trajeto para o escritório, em seu carro confortável, ouvia podcasts sobre liderança, absorvendo a linguagem da vitória. No trabalho, era respeitado. Suas opiniões eram valorizadas, suas decisões acatadas. Ele era o pilar de uma equipe produtiva, o homem com as respostas. Mas por baixo dessa armadura de competência, uma ansiedade sem nome crescia como erva daninha. Não era um pânico agudo, mas um zumbido constante, um ruído de fundo em sua consciência que transformava conquistas em alívio temporário, não em alegria. Cada meta batida apenas movia a linha de chegada para mais longe, e o vazio o esperava no final de cada dia. A autossabotagem de Marco não era explosiva, era sutil, disfarçada de produtividade. Diante do projeto que poderia redefinir sua carreira, ele sentia uma necessidade urgente de reorganizar sua mesa, de responder dezenas de e-mails sem importância, de criar planilhas para tarefas triviais. Era a arte de estar ocupado para evitar o essencial. Essa procrastinação não vinha de preguiça, mas de um medo profundo, um medo de que se ele realmente se entregasse ao que importava, poderia falhar, ou pior, ter sucesso e descobrir que a nova conquista também não preencheria o vazio, provando que o problema não estava nas circunstâncias, mas dentro dele. Cada tarefa adiada era uma pequena vitória contra esse confronto, mais um tijolo no muro que o protegia de sua própria verdade. A desconexão se espalhava para sua vida pessoal. Em casa, ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Sua esposa perguntava sobre seu dia e recebia monólogos, não por falta de amor, mas por uma exaustão que ia além do cansaço físico. Era o peso de manter a máscara. Seus filhos contavam sobre a escola e ele acenava com a cabeça, enquanto sua mente repassava uma reunião ou ensaiava uma conversa difícil que continuaria a evitar. Conectar-se de verdade exigiria uma vulnerabilidade que ele não se sentia capaz de oferecer. Significaria admitir que estava perdido, que o capitão do navio não tinha ideia para onde estava navegando. A gaiola de ouro era confortável demais para arriscar a imprevisibilidade da intimidade real. O padrão se completava na sua aversão ao confronto. Qualquer situação que pudesse levar a um conflito construtivo era evitada. Ele concordava com uma estratégia ruim do chefe para não criar atrito. Deixava um mal-entendido com um amigo se resolver sozinho, mesmo que isso custasse a amizade. Em casa, frustrações se acumulavam em silêncio, pois uma discussão parecia mais assustadora que a lenta erosão do relacionamento. Cada confronto evitado era mais uma barra de ouro soldada em sua prisão. Ele não percebia, mas estava num ciclo destrutivo e silencioso. Sua vida não estava em ruínas, portodada, mas era uma estabilidade falsa, comprada ao preço do crescimento e da autenticidade. Marco ainda não conseguia nomear sua condição, mas sentia seu peso todos os dias. Ele construiu a vida perfeita para se aprisionar nela. A rachadura na gaiola de ouro não veio de um terremoto, mas de um sussurro. Foi durante a revisão de seu projeto mais ambicioso. Ricardo, um mentor, um homem cuja carreira era a personificação do risco calculado, olhou para as dezenas de páginas impecáveis e suspirou. Ele não disse que estava ruim, disse algo muito pior. Marco, isso é tecnicamente perfeito, é seguro, é o trabalho de alguém com medo de errar. Mas não tem alma, não tem sua digital. É uma fortaleza impenetrável, mas vazia por dentro. Onde você está nisso? As palavras não foram um ataque, foram um diagnóstico, uma agulha que perfurou a bolha de competência que Marco construiu ao seu redor, expondo o vácuo que havia por dentro.
A primeira reação foi raiva defensiva. Quem era ele para julgar? Anos de dedicação para ser chamado de vazio? A indignação era um escudo conveniente, mas frágil. Nos dias que se seguiram, a frase de Ricardo ecoou em cada decisão. Na reunião onde ele se calou ao invés de defender sua ideia, no jantar em que evitou uma conversa difícil com sua esposa, optando pela paz superficial. No livro que queria escrever, cuja primeira página permanecia assustadoramente em branco. Ele percebeu que sua vida inteira era um exercício de contenção. Ele não estava construindo uma carreira, estava construindo uma muralha. Ricardo não lhe mostrou um defeito em seu trabalho. Ele lhe entregou um espelho, e a imagem refletida era de um estranho competente, mas aterrorizado. Começou então a verdadeira arqueologia da alma, não uma jornada glamurosa, mas um mergulho lento e doloroso no lodo de suas próprias desculpas e racionalizações. Ele se forçou a sentar com o desconforto, a questionar o porquê por trás de cada hesitação. Por que a segurança era tão sedutora? Por que a ideia de ser verdadeiramente visto em seu potencial máximo era tão apavorante quanto um abismo? Essa jornada para dentro é algo que muitos de nós evitamos. Se você já se sentiu preso por algo que não consegue nomear, deixe um "eu entendo" nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo se essa história está ressoando com você. Sua jornada também importa. A busca de Marco o levou além de sua vida adulta, para um território esquecido, um campo de memórias empoeiradas da infância, onde a semente desse medo foi plantada. E então a memória emergiu, nítida, colorida e carregada de uma emoção que ele não sentia há décadas. Ele tinha 9 anos, uma feira de ciências. Ele havia passado semanas construindo um diorama complexo do período Jurássico, sua paixão avassaladora. Em frente à classe, com o coração pulsando de orgulho e excitação, ele começou a apresentar. Mas no meio de uma frase, a palavra paleontólogo travou na garganta. Ele gaguejou. Depois 2 colegas riram. Foi um riso pequeno, infantil, mas para ele soou como um trombo. A professora, com a melhor das intenções, interveio para acalmá-lo. "Não se preocupe, Marco", ele disse com um sorriso gentil. "É um projeto muito grande. Talvez na próxima vez você escolha algo um pouco mais simples, sim?" Naquele instante, a conexão foi feita, um relâmpago iluminando 30 anos de escuridão. A mensagem que seu cérebro de 9 anos decodificou não foi de encorajamento, mas um veredito para a vida. Projetos grandes levam à humilhação. Sonhar alto é perigoso. Para estar seguro, seja pequeno. Esse menino assustado nunca deixou o palco. Ele se tornou o diretor silencioso de todas as decisões de Marco. A procrastinação, a aversão ao risco, a dificuldade em se conectar não eram falhas de caráter, eram mecanismos de defesa, uma armadura forjada para proteger uma criança ferida, que agora sufocava o homem que ele queria se tornar. O inimigo não estava lá fora, no mercado competitivo ou nas expectativas dos outros. O inimigo era interno, um eco persistente, um segredo guardado por tempo demais. A descoberta daquele segredo antigo não foi uma explosão de liberdade, mas o som de uma fechadura enferrujada finalmente girando. O que Marco encontrou do outro lado não foi um campo aberto, mas um corredor escuro e estreito, o verdadeiro caminho para a saída. A terapia não era um sofá confortável com revelações cinematográficas. Era um trabalho brutal de arqueologia emocional, escavando camadas de vergonha e medo com ferramentas desajeitadas. As primeiras semanas foram uma sucessão de fracassos. Ele identificava o padrão de autossabotagem se formando, via a procrastinação surgindo como uma névoa, e mesmo assim mergulhava nela. O conhecimento da causa não era a cura instantânea, era apenas um mapa, e ele ainda precisava aprender a andar, a colocar um pé na frente do outro em um terreno que por décadas ele só havia atravessado correndo, de olhos fechados, movido pelo pânico silencioso de um inimigo que agora tinha um rosto, uma voz, uma origem. O passo seguinte talvez fosse o mais aterrorizante: levar essa verdade para fora do consultório. As conversas com sua esposa e seus pais não foram roteiros de reconciliação. Foram diálogos quebrados, cheios de pausas longas e dolorosas, onde ele tentava traduzir o idioma de sua dor interna para pessoas que sempre o viram como o pilar de força. Ele teve que desarmar a armadura que usou por toda a vida, peça por peça, e mostrar as feridas por baixo. Não para culpar, mas para explicar. Eu sinto que estou falhando com vocês quando, na verdade, estou apenas com medo de falhar para mim mesmo, ele disse uma noite com a voz embargada.
Essa vulnerabilidade, que ele sempre viu como fraqueza, tornou-se a ponte. Não consertou tudo de uma vez, mas abriu um canal para uma conexão real, uma que não se baseava na performance, mas na honestidade crua de sua luta. Paralelamente, começou a batalha diária no campo de batalha da sua mente. Cada projeto no trabalho, cada decisão importante em casa, tornava-se um exercício consciente. Quando o impulso de adiar algo surgia, ele aprendeu a parar, a respirar e a nomear o que estava sentindo. Isso é o medo, é o eco daquela antiga crença de que não sou bom o suficiente. Em vez de lutar contra o sentimento, ele o acolhia como num velho conhecido e, em seguida, tomava uma ação deliberada, por menor que fosse. Responder um e-mail, fazer um telefonema. Eram pequenas vitórias silenciosas, invisíveis para o mundo, mas que soavam como trovões dentro dele. Ele estava conscientemente reescrevendo o código-fonte de suas reações, substituindo o programa do medo pelo da ação intencional, um comando de cada vez. A verdadeira transformação não veio na forma de uma promoção ou de um reconhecimento externo. Veio em momentos que antes passavam despercebidos. Veio na capacidade de sentar no chão e brincar com seu filho, completamente presente, sem a mente zunindo com ansiedade sobre o futuro. Veio em um jantar com sua esposa, onde ele podia ouvir de verdade, sem o filtro da autocrítica constante. A gaiola de ouro não desapareceu, suas barras se tornaram translúcidas. Ele ainda as via, ainda sentia sua presença em dias difíceis, mas agora ele entendia que a porta nunca esteve trancada. O sucesso não era mais sobre escalar uma montanha, mas sobre aprender a apreciar a caminhada, a respirar o ar do presente. A paz que ele encontrou não era a ausência de problemas, mas a confiança inabalável de que ele tinha as ferramentas para enfrentá-los. O silêncio na mente era a verdadeira riqueza. A jornada de Marco é um espelho. A sua gaiola pode ter barras diferentes, forjadas por outras experiências, outros medos, outras vozes. Pode ser a gaiola do perfeccionismo, do medo da rejeição, da crença de que você não merece a felicidade. O primeiro passo para a liberdade não é um grande salto, mas um ato de observação silenciosa. Qual é o padrão que se repete em sua vida? Qual é a desculpa que sua mente oferece quando o crescimento bate à sua porta? Identificar essa corrente invisível é o início de tudo. Não é sobre escapar, mas sobre entender por que você se trancou por dentro. Se a história de Marco ressoou em você, se você sentiu o peso de uma prisão invisível, saiba que este é apenas o começo. No nosso próximo vídeo, vamos explorar as ferramentas práticas para encontrar a chave da sua própria gaiola. Inscreva-se e ative as notificações, porque a sua reconstrução começa agora.